Eu quero ver os homens aqui nessa live, porque hoje eu vou falar muito de pai e mãe, eu vou falar muito da paternidade como um todo, né? E a paternidade engloba mãe e pai. E é muito importante que a gente traga os nossos parceiros, nossos companheiros, nossos homens para ouvir. Porque a gente vai transformando o mundo, a gente vai transformando o nosso meio através da consciência. Então a gente traz o conhecimento e a partir desse conhecimento a gente traduz ele em sabedoria. E o que é a sabedoria? É a partir de um conhecimento fazer movimentos, né? Ter comportamentos e ações mais saudáveis para a família e para nós mesmos. Então, que a gente hoje expanda bastante a consciência, que a gente possa aprender aqui nesse papo bem gostoso sobre qual é a responsabilidade do pai e da mãe enquanto filhos, aos filhos. E esse tema surgiu dessa semana que esse final de semana eu dei aula no meu curso de formação em constelação familiar. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu já vou começar falando mais, porque eu tô sem microfone hoje, que o telefone tá carregando. Só me dá um ok aqui pra eu falar? Eu sempre digo que eu vou responder perguntas, né? Mas eu vou tentar. Tá me ouvindo bem? Américo, olha, mais um homem aqui, hein? Que bom, que bom. Então, esse tema dessa live, ele surgiu muito das perguntas. Oi, Patrícias. Nossa, entraram duas Patrícias juntas. Esse tema da live surgiu de perguntas, né? Assim, até na própria live, né? Algumas pessoas perguntando como falar isso pro filho adulto, como se posicionar. E algumas constelações que eu venho facilitando de filhos que sofrem por questões, né, de maternagem. E esse domingo, na minha turma de formação em constelação, eu constelei uma adolescente linda, mas que está passando por várias situações e dificuldades por conta de um entendimento aí, de uma falta de entendimento dos pais. Então eu falei assim, nossa, eu preciso conversar um pouco com esses pais, né? Porque a constelação familiar, ela traz muito essa consciência, essa repercussão e o entendimento de que os filhos precisam honrar o pai e a mãe. Nós, filhos, todos nós somos filhos. Independente da idade que a gente tenha, nós somos filhos. Enquanto filhos, a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe, a gente precisa tentar compreender a nossa história e nessa compreensão a gente precisa aceitar a história do jeito que ela é e foi. Porque a partir dessa aceitação a gente consegue viver de forma mais plena e mais feliz. Então não adianta só eu dizer aqui, você tem que honrar o seu pai e sua mãe, você tem que honrar o seu pai e sua mãe e não aceitar a história do jeito que foi. Então eu bato muito nessa tecla, a gente conversa muito sobre isso, mas hoje eu quero trazer como pano de fundo esse olhar também do pai e da mãe, porque é importante a gente revisitar o nosso papel, é importante a gente revisitar o nosso lugar enquanto pai e mãe. E aí, eu vou começar lá do inicinho, que é quando a gente muda a chave, né? Porque todos nós somos filhos, e chega um momento que a gente começa a se relacionar. E de um relacionamento, eu tenho tanta coisa para falar disso que eu até anotei hoje, porque eu não quero me perder. Oi, Raquel. Vou começar então lá do início, né? Quando a gente se relaciona, a gente encontra uma pessoa que a gente decide formar um compromisso, a gente então, nesse relacionamento, nasce um filho, ou deseja ter um filho. Ou não. Foi um relacionamento furtivo, foi numa noite, foi numa Kombi. Eu brinco muito isso com os meus alunos, né? Não importa onde é que você foi concebido e como você foi concebido, foi importante um homem e uma mulher para que essa concepção acontecesse. E aí é um ponto assim que eu considero dos mais significativos, essa compreensão. Porque muitas mulheres acreditam que elas são superiores aos homens em relação à maternidade, em relação à paternidade. E esse lugar é muito perigoso, porque muitas mulheres ficam sobrecarregadas com a maternagem justamente por ocuparem esse lugar de especialismos.
Então, esse lugar que a gente ocupa, muitas vezes a gente ocupa até por arrogância. Porque eu acho que o pai não sabe fazer direito, porque eu acredito que o pai não sabe cuidar direito, não sabe proteger. A gente, muito difícil da mulher, isso é uma memória, gente, ancestral. É muito difícil a mulher respeitar o cuidado do pai, a maneira com que o pai cuida. Porque mãe, ela é útero, ela é ninho, ela é carinhosa, ela dá beijinho, ela traz pra perto. Não que o pai não faça isso, mas o pai é mais ação. Levanta, moleque, vamos pra lá. Ih, doeu, deixa eu ver aqui que se machucou. Ih, não machucou não. O homem, ele é mais prático nessas ações. E a mulher, ela tem isso como memória ancestral, de que o homem não sabe fazer a sua paternidade como a mulher sabe fazer a maternidade. Então, voltando aqui, não importa como foi essa concepção do filho, o filho nasceu de 50% dessa mãe e 50% desse pai. Dentro dessa perspectiva, compreender que ambos são igualmente importantes, com papéis diferentes, com funções diferentes, porém iguais. E esse é o nosso primeiro ponto reflexivo, porque muitas mulheres assumem mais coisas para fazer, não confiando no homem, e muitos homens não confiam neles próprios. Muitos homens se eximem desse lugar da paternidade por não saber segurar direito, por não saber fazer direito, por achar que isso é um lugar da mulher e por acreditar de fato que vai ter que esperar crescer um pouco mais para conseguir conduzir. É claro que a mãe, né, essa ligação da mãe e bebê, desde muito piquititinho, desde do útero, né, ela é bem intrínseca mesmo. Mas, já falei isso, vou repetir, quem permite o filho de ir até o pai é a mãe. Então, se seu filho tem um bom relacionamento com o pai, é porque você permite. Se seu filho não tem um bom relacionamento com o pai, é porque você não permite. Isso consciente ou inconscientemente. Então, vamos respirar um pouco isso, já pra gente trazer a ideia do que é ser pai e mãe e que lugar é esse que eu ocupo dentro dessa relação. Dentro desse relacionamento com o pai do meu filho, com o pai da minha filha, com os pais, né? Que pode ser mais de um pai, pode ser mais filhos e outros pais, né? Não importa quantos são, mas sim, que lugar é esse que eu ocupo enquanto mãe? Que lugar é esse que eu respeito desse pai? Porque não adianta a gente ficar reclamando da sobrecarga se a gente dá conta de tudo. E aí dá conta de tudo enquanto mãe para poder ficar reclamando que o pai não chega junto, deixa por fazer, para que haja o equilíbrio, tem que trazer para o equilíbrio. E aí, olhando para isso, né, a gente fala, eu trago então o tema libido. Eu tô bem do comecinho, tá? A libido é geração de vida. Quando a gente fala em libido, a gente fala em formar vida, em gerar vida. E como é importante essa potência, como é importante essa força, como é importante essa ligação para a vida. E dentro de um relacionamento, essa junção, né, essa libido, seja para ficar junto, seja para ficar separado, só conceber aquela criança, mas trazendo para um relacionamento quando casados ou não, mas um relacionamento entre homem e mulher, que tem uma libido, quando esse bebê nasce, muitas vezes essa libido da mulher fica direcionada para a criança. Essa criança exige muito no primeiro momento. Exige noites de sono, exige tempo com peito, né? Exige muita coisa dessa mãe, que por vezes a libido da mulher, que é a força da realização, fica totalmente conectada para a criança. É importante, necessário que os homens compreendam que essa é uma fase. Assim como é importante e necessário que as mulheres também compreendam que essa é uma fase. Muitas mulheres demandam sua libido todinha para os filhos por muitos anos. E os filhos precisam dessa libido inicial, dessa força de ação, dessa força de vida por alguns meses, por algum tempo. Então, quando nasce uma criança, nasce uma mãe,
e nasce um pai. Quando nasce uma criança, nasce um pai e uma mãe. Ah, Cristiane, mas o homem demora a virar pai. Ai, Cristiane, mas o homem não nasce, né? O homem Gente, quando nasce uma criança, nasce um homem, nasce um pai. E esse nascimento, junto do filho, ele é indiscutível. Vai nascer a mãe possível e vai nascer o pai possível. Dentro dessa compreensão, a gente traz um pouquinho mais para o estreito e reflete sobre quando nasce essa mãe, muitas vezes essa paternidade, essa maternagem vem para um lugar muito sagrado. A gente entende que ser pai e mãe é algo assim muito sagrado, porque a gente gerou uma vida e isso de fato é muito divino, é a centelha divina. Naquele momento, naquela união, naquele encontro, houve uma concepção que gerou uma vida, trouxe uma alma ao mundo. De fato, isso é divino e sagrado. Porém, a gente precisa sair desse altar de que uma vez mãe sagrada, uma vez pais sagrados. Porque nesse altar dos sagrados, a gente deixa de se tornar humanos para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam conviver com pais reais. Porque quando eles convivem com pais reais, eles conseguem, compreendem, né, e começam a viver a frustração dentro da própria casa. Quando a gente quer fazer mais do que a gente consegue, quando a gente quer mostrar para os nossos filhos que nós somos perfeitos, ficar num altar, né, olhando para esse lugar, agora eu sou mãe, não posso botar tal roupa, agora eu sou mãe, não posso botar ir para tal lugar, agora eu sou pai, tem que ter ação, tem que ter postura, né? Assim, eu conheço uma pessoa que depois que foi pai de menino, decidiu parar de beber para não dar mau exemplo. É interessante isso, né? Assim, a pessoa, mas por que você bebe muito? O que é isso? O que isso faz repensar? Porque o meu filho, quando crescer, ele vai poder beber. Eu tenho que ensinar ele a beber, se ele quiser, se ele gostar, né? Ensinar a beber com qualidade, de forma saudável, para se divertir, para socializar. Eu não preciso parar de beber para mostrar para o meu filho que beber não é bom. Então a gente começa a trazer coisas para nossa cabeça de um lugar assim tão superior que acaba, né, quebrando uma imagem. Veja bem. Porque eles em algum momento vão perceber que nós somos humanos. E quando eles perceberem essa rachadura, essa decepção vai ser muito grande. Que é o momento de revolta muitas vezes das crianças, né, dos adolescentes. Então, olhar para nós mesmos, para a nossa humanidade, que a gente é mãe e pai possível, faz com que a gente seja pai e mãe real para os nossos filhos e aprenda a pedir desculpa para eles. Puxa, filho, desculpa, eu realmente não prestei atenção nisso. Puxa, filho, desculpa, eu realmente gritei no momento desnecessário. É tão bacana isso, porque a gente assume o nosso lugar de pai e mãe de forma hierárquica, porém humano, acessível, possível. O quanto é legal que os nossos filhos tenham acesso a nós. O quanto é importante que eles tenham acesso às nossas emoções. Não é que eu tenho que ficar chorando na frente do meu filho, mas eu posso dizer para o meu filho, hoje eu estou triste. Né? Às vezes a gente faz o quê? A gente lava o rosto, finge que está tudo bem, não fala para eles. É claro que eles não precisam saber de todos os nossos problemas, a gente pode dizer, porque para eles poderem entender que a tristeza faz parte da vida, a alegria faz parte da vida, o aborrecimento faz parte da vida. Pais reais, pais humanos. Os nossos filhos precisam também se permitir, a gente precisa permitir que os nossos filhos se decepcionem conosco. Eles podem se decepcionar com a gente, mas isso não quer dizer que eles vão deixar de nos amar. Agora, quando a gente faz, né, mostra para eles que a gente é perfeito, que a gente está acima do bem e do mal, que o que eu digo é uma lei, que o que eu digo é uma ordem, que o que eu digo não pode ser revogado, repensado. Isso distancia e isso exige deles uma perfeição.
Então a gente precisa muito se revisitar nesse lugar de quando nasce uma mãe, nasce um pai, que a gente ocupa um lugar sagrado. Sai desse lugar que só atrapalha a sua vida, só atrapalha a vida dos seus filhos. Nós temos que ser pais reais, pais possíveis, pais que por vezes precisam dar limite, falar de forma mais assertiva, e pais que por vezes podem chegar para o filho e dizer: desculpa, eu errei, desculpa, eu me equivoquei. O quanto essa relação fica mais íntima, o quanto essa relação fica mais fortalecida, porque esse filho vem para você quando ele sente alguma coisa. Ele vem trazer para você questões porque ele sente a confiança de que você vai entender o que ele está falando. Então, sair desse lugar da perfeição. E aí, saindo desse lugar do sagrado, a gente precisa ver que, assim, a maternidade, além de nos convoca para esse lugar do status sagrado, ela, na verdade, ela é muito desafiadora. Quando nasce um pai, nasce uma mãe, esse homem e essa mulher, muitas vezes, na maioria das vezes, revisita suas próprias lacunas internas, revisita sua própria maternagem recebida. Então, nesse momento, é um momento assim que é como se fosse fazer um download, sabe? A gente fosse revisitando toda a história, apagando algumas coisas, tentando reconsiderar outras. E aí, é tão bacana a gente compreender. Eu lembro, gente, quando o Bento nasceu, eu lembro disso com muita clareza, né? Não sei se vocês perceberam que o Bento, eu tenho um amigo que diz que eu não pari, diz que eu cuspi, né? Bento é muito parecido comigo fisicamente. E eu sempre desejei ter um menino, meu desejo era sempre tive a ideia de um dia ser mãe, eu tinha o desejo de que fosse menino. Tanto que eu escolhi o nome dele há muitos anos atrás, enfim. Tem uma história aí por trás bem bacana. Um dia eu conto pra vocês. Mas quando o Bento nasceu, que a enfermeira trouxe, né? Nasceu ele lá toda mexida, o bebê inchadinho e tal. Depois que ele tomou o banhozinho dele lá e tal, que ele veio pra mim arrumadinho, que eu olhei pra ele, foi muito simbólico aquele momento, porque quando eu olhei pra ele, eu me vi. E eu demorei algumas horas pra reconhecer ele como menino. Eu olhava pra aquela criança e eu via o meu bebê, eu me via bebê. Eu via de fato o meu rosto, eu via de fato a minha face. E eu demorei algumas horas, para reconhecer ele, aquela imagem, aquela figura como menino. Isso é tão forte, tão simbólico, que eu quero dizer, eu tive essa sensação por conta de uma semelhança física, mas que rememorou muitas das minhas memórias emocionais. E todos nós revisitamos isso, gente. Quando a gente tem filho, quando a gente se torna mãe e pai, a gente revisita a nossa criança. A gente revisita os nossos pais. Muitos. A gente revisita muitos nossos pais. Ô, Zóia. Então, nesse revisitar dos nossos pais, o que acontece dentro desse processo? A gente olha para as nossas lacunas, né? Puxa, minha mãe como foi, como minha mãe me criou, o que minha mãe fez comigo, e aí como meu pai, se meu pai foi ausente, se meu pai foi presente, se minha mãe foi ausente ou presente, a gente começa a fazer julgamentos, e a partir desses julgamentos, a gente começa então a falar frases de força, que na verdade geram força, mas que só nos enfraquece nossos filhos, que é: eu serei uma mãe melhor do que eu tive, eu vou ser um pai presente como eu não tive, eu vou fazer melhor do que meu pai fez por mim, meu filho vai ter tudo aquilo que eu não tive. E aí a gente começa a revisitar a nossa criança perdida, abandonada, sofrida, e começa a projetar isso em cima dos nossos filhos. Então, é uma linha assim muito tênue que todos nós passamos. Isso é do humano.
quando nasce uma criança, a gente revisita a nossa criança. E nessa revisitação, nesse revisitar, a gente questiona muito o cuidado dos nossos pais, a gente questiona muito as ausências dos nossos pais, até a superproteção dos nossos pais, né? Eu constelei uma menina essa semana que ela disse assim: minha mãe me colocou numa bolha, eu quero que meu filho viva, que ele coma terra, que ele mexa no pelo do cachorro. Então a gente revisita até esses movimentos, né? E aí é tão bacana porque assim, a gente sai daquele lugar sagrado que eu falei antes, né? Nasce uma mãe e um pai sagrado, e de repente a gente entra nessa criança ferida que a gente demora um pouco. Por quê? Em geral, quando a gente tem bebê, a primeira coisa que a gente sente é que a gente deixa, entre aspas, de ser filho. Agora, a gente é responsável por uma vida. Então, a gente faz um luto desse lugar, né? Antes eu era só filha. Quando eu tenho um filho, quando eu gero uma criança, eu deixo de ser filha para agora ser mãe. Então, eu assumo uma responsabilidade na vida. Então, a gente faz o luto de ser filha, de ser só filha, para assumir uma responsabilidade na vida. Esse é um ponto também, assim, bem profundo, bem importante. E aí uma coisa que eu quero trazer para vocês, mas eu preciso fechar a porta aqui porque a cachorra entrou. Me dá 1 minuto. Desculpa! Vento saiu e deixou a porta aberta. Uma coisa que eu quero trazer para vocês pra gente pensar. Oi, Vinícius! Olha os homens chegando aí. Adoro quando tem homens e mulheres, mas eu sempre falo que os homens abrindo a consciência. Quando eu falo de pai e mãe, gente, eu vou trazer uma consciência que eu sempre bato nessa tecla. A gente precisa entender que ser pai e mãe é função. Eu tenho a função de ser mãe do meu filho. O pai dele tem a função de ser pai. E o que isso quer dizer? Que tem lugares muito específicos que a gente precisa ocupar. Porque muitas vezes a gente acha que o filho tem que ser protegido para todo sempre e amém. Não! O filho tem que ser cuidado. O filho tem que receber toda a amorosidade, todo o afeto, toda a estrutura para ir para a vida. E a gente tem que aprender a cumprir essa função. Os nossos filhos precisam ir para a vida. E diante disso, a gente tem que trazer essa consciência, que ser pai e mãe é função. E quando a gente para pensar nisso, né, quando a gente... Boa noite, Thaís! Como acontece o luto dessa filha? Eu vou responder. Podem fazer perguntas que eu vou parar hoje para responder bastante aqui. Depois eu volto aqui, tá, Suzana? Quando a gente traz a sua consciência que eu tenho uma função de ser mãe e o pai tem função de ser pai, a gente começa a olhar para nós enquanto mulher e o homem começa a olhar para ele enquanto homem. Porque muitos pais, gente, deixam de olhar para si mesmos. Muitos pais, depois que geram filhos, é tudo para os filhos. É a melhor escola para o filho, é o melhor curso de inglês para o filho, é a melhor roupa para o filho. E eles esquecem de entender, esquecem de ver que ali existe um ser humano, existe um ser, existe uma identidade. Então, quando eu coloco para mim que ser mãe é uma função de muita responsabilidade, ser mãe é mais uma função dentro da minha vida. Eu tenho uma vida. O pai precisa ter uma vida. E a mãe precisa ter uma vida. Pode ser que a mãe um dia precise tomar um café com as amigas. Pode ser que o pai um dia precise jogar seu futebol, precise fazer uma viagem sozinho, a mãe precisa fazer uma viagem sozinha, ou o casal, se estiver junto, fazer uma viagem de casal. Quando a gente traz essa consciência de que ser pai e mãe é mais uma função dentro da minha vida, eu começo a me respeitar como mulher, como identidade, como indivíduo, como profissional, como um ser que também tem desejos. Agora,
Quando eu encaro a maternidade como uma missão, acabou. Prestem atenção. Quando eu encaro a maternidade como uma missão, eu jogo para o meu filho, jogo para minha filha, para os meus filhos, toda a expectativa da minha vida. Eu quero que eles façam aquilo que eu não consegui fazer. Eu quero que eles conquistem aquilo que eu não consegui conquistar. E isso, gente, é muito pesado. Quando uma mãe, um pai, quando uma mulher, um homem não sabe a sua identidade, não sabe qual é o lugar que ele ocupa, ele projeta para os filhos questões que são deles. E aí eu quero que meu filho seja o melhor na escola, e aí eu quero que meu filho seja o melhor no inglês, e eu quero que meu filho passe para a prova tal, porque ela... É claro que eu desejo melhor para o meu filho. É claro que se eu puder, eu vou pagar a melhor escola para ele. Se eu puder. E esse se eu puder tá dentro de um aspecto que é: eu não preciso passar necessidades para dar o melhor para o meu filho. Porque o que o meu filho quer, mais do que o meu sacrifício, é minha alegria e minha felicidade. Olha que coisa libertadora que é isso. Os nossos filhos, o que eles mais desejam é nossa alegria e nossa felicidade. E eles, alegres e felizes, serão seres humanos mais verdadeiros na vida. O meu filho, o seu filho, a sua filha, os seus filhos não desejam o seu sacrifício. Se eles desejam o seu sacrifício, é porque eles estão no lugar errado. É porque eles deixaram de ocupar o lugar deles de filho. Então, é muito bacana a gente começar a abrir essa consciência, refletir, porque assim, quando a gente fala, né, qual é a responsabilidade dos pais em relação aos filhos, a minha maior responsabilidade é ser feliz. É estar verdadeira comigo mesmo, dizer para ele não com verdade, dizer a ele sim com verdade, dizer a ele vou tentar com verdade, dizer para ele vou pagar esse colégio porque eu posso e quero que você tenha o melhor. Vou dizer para ele eu não vou poder pagar esse curso dessa vez, pode ser num outro momento, ou vou pagar um curso inferior, com verdade. E não dizendo, estudem porque eu estou fazendo o maior sacrifício para pagar esse colégio. Estudem, porque eu tô deixando de fazer um monte de coisas para poder pagar a sua viagem de 15 anos. Olha, gente, eu ouço tantas coisas. E isso, assim, a força maior da compreensão é que os nossos filhos não querem o nosso sacrifício. E eles não merecem o nosso sacrifício, porque esse merecimento gera fraqueza para eles. O filho cresce com culpa quando ele sabe que você faz sacrifícios tamanhos por eles. Então, assim, de novo, é claro que a gente vai fazer sempre dentro do possível o melhor para os nossos filhos, mas também se privilegiando, se respeitando, né? E lembrando que nós somos indivíduos, nós somos sujeitos que também merecem nessa vida. É tão bacana quando o filho torce para o pai, né? Eu recebi recentemente uma história aí de família, uma família que eu estava atendendo, e o pai se dedicou, conversou com um filho que estava estudando por muitos meses para poder defender o doutorado dele. O filho tem 12 anos, então o pai, assim, precisou ir para casa de praia, ficar dedicando ali, estudando, fechando o doutorado dele, e aí ele apresentou o doutorado e ganhou nota, assim, super bacana, e o filho, na sessão da família, disse assim, com alegria, o quanto ele ficou feliz, que ele torcia pelo pai, ele viu, assim, a dedicação do pai, o sacrifício do pai por ele mesmo. Isso gera no filho o quê? Experiência, competência para que ele lute por ele mesmo. Então esse pai está se respeitando e o filho respeita esse pai. E aí vice-versa. Olha que legal! Olha que legal para a gente começar a pensar nisso. Então, vou responder aqui umas perguntinhas para a gente dar continuidade, tá? Tá indo bem, gente? Às vezes até damos desculpa que não queremos fazer por causa dos filhos, mas como queremos mesmo, a gente assume. Exatamente, Suzana.
quantas desculpas, quantos de nós nos escondemos atrás dos nossos filhos. Que é: eu queria fazer faculdade, mas agora não dá. Agora não dá para fazer porque fulaninha tá muito pequenininha. Eu queria fazer tal curso, mas agora não dá porque eu quero pagar o curso pro meu filho. E aí a gente vai se escondendo atrás do filho e esquecendo de privilegiar quem somos também, né? Às vezes é muito melhor que a gente faça um curso, que a gente faça uma faculdade, porque a gente vai ter mais abertura de consciência, um olhar mais amplo para o mundo, e os nossos filhos vão se beneficiar muito disso. O quanto nossos filhos se beneficiam das nossas consciências, da nossa sabedoria, da nossa possibilidade de crescimento. Deixa eu ver se tem mais. Como acontece esse luto de filha? Suzana, Suzana, olha só, muito legal essa pergunta, né? Cris, como acontece esse luto de filha, né? Nasce um filho e aí de repente eu deixo de ser filha e... Ninguém deixa de ser filho, tá? Mas geralmente o pai e a mãe saem desse luto, né? De ser só protegido pelo papai e pela mamãe e assume a responsabilidade. Aí, Suzana, depende muito da relação que você tem com a sua mãe e com o seu pai. Porque se você tem uma relação legal, uma relação tranquila, esse luto, né, vai aos poucos você compreendendo que aquele filho é sua responsabilidade. Aquela criança é sua responsabilidade e responsabilidade do pai dela. Agora, quando você não consegue fazer esse luto, você fica cobrando da mãe, porque a mãe não ajudou, porque eu tive meu filho sozinho, minha mãe ia pra lá, mas só via televisão, não me ajudava, não pegava uma mamadeira, porque meu pai não queria nem saber. Vocês já ouviram essas histórias? Já ouviram essas falas assim? Então, esse luto de deixar de ser filho, ele é muito... ele vai muito aos poucos, né? Ele vai muito natural. Então, assim, a gente precisa lembrar que pai e mãe é função, que nós somos sujeitos, que nós merecemos ser felizes. E quando a gente se dá essa permissão de ser feliz, os nossos filhos se beneficiam muito, porque eles vão nos abraçar e compartilhar da felicidade. Agora, quando a gente se sacrifica em nome deles, eles vão nos abraçar e se sentir cobrados em serem melhores filhos para pagar todo o sacrifício que a mãe e o pai faz por eles. Prestem muita atenção nisso. Não passei por isso. Que bom! Então vamos lá. Então vamos falar de pais assim, casados, de relacionamento, né? Assim, porque a gente fala muito de pai e mãe e a gente precisa olhar também para esse relacionamento. Pai e mãe que são casados ainda com filhos pequenos ou com filhos adolescentes, esses pais precisam compreender que o relacionamento vem em primeiro lugar. Respirem isso bastante, porque esses pais precisam entender que os filhos vêm depois do relacionamento. Quando os pais compreendem isso, eles investem mais na relação. Porque lembra que eu falei que para os filhos o importante são os pais serem felizes, sejam juntos ou separados, mas que eles estejam bem, com a sua relação bem fortalecida? Então, os pais que continuam juntos precisam compreender que o seu relacionamento vem em primeiro lugar. Então vocês, dentro dessa perspectiva, vocês precisam nutrir o relacionamento de vocês, ver um filme juntos, fazer um jantarzinho para vocês dois, bater um papo gostoso e trazer uma libido fortalecida. A relação sexual é importantíssimo para o equilíbrio de todo o sistema familiar. Aí você pode dizer assim, Cristiane, mas você não acha que depois que passa um tempo, da gente muito tempo casado, a relação sexual, sei lá, diminui um pouco ou vira secundário? Olha, pode até diminuir um pouco a frequência, né, assim,
Mas o desejo por um e pelo outro, o querer bem e a libido, ela precisa acontecer, ela precisa estar fortalecida. Porque senão, se não tiver, a gente vai pro menos. Então veja só, quando a gente está com a libido com o nosso parceiro, nosso companheiro, nosso marido, o pai dos nossos filhos, estou dando esse exemplo, eu vou para outros exemplos, tá, gente? A gente está no mais. A gente tá... Eu não falei lá no início que a libido é a conexão com a vida? É a partir da libido que a gente gera a vida. A vida, a chegada de uma criança, né, de uma alma, ela vem a partir de um desejo, de uma libido, de um encontro, de um gozo. Todos nós nascemos de um gozo. Isso é forte, gente, isso é muito forte. Então, a libido é uma conexão com a vida. E quando eu estou conectada com o meu relacionamento com o meu marido, né, com o pai dos meus filhos, ou não, mas no meu relacionamento, me conectada com a libido, eu estou conectada ao mais, que é mais alegria, mais vida, mais conexão, mais possibilidade de reflexão, de conversar junto, de construir juntos. Quando a libido começa a diminuir, eu me conecto com menos toque, menos reflexão, menos diálogo, menos intimidade, menos entendimento, menos, que chega até onde? A morte, a falência da relação e do relacionamento, do casamento, né, e da vitalidade. Às vezes é uma grande luta quando o parceiro não vê dessa forma. Por isso que eu falei, Souza Braga Figueiredo, que eu não sei seu nome. Tragam seus maridos, tragam seus parceiros pra gente poder conversar juntos. Porque aqui, gente, esse papo que eu gosto de ter com vocês, né, dentro da live, não é pra trazer julgamento. Fulano faz errado, fulano faz certo, e ele é perfeito, ela é perfeita, e fulano errou. A proposta não é essa. A proposta é a gente respirar, revisitar nossas funções, revisitar nossas reflexões. A gente muitas vezes tem muita crença limitante. A gente traz uma bagagem de como os nossos pais nos criaram, e a gente também traz uma bagagem... Deixa eu só aumentar o ar aqui, galera, que eu tô com calor. A gente traz uma bagagem como nossos pais nos criaram, e também a gente traz, assim, muitas verdades absolutas, né? E isso só prejudica. Isso prejudica bastante. Então, pais que são casados, olhem para o seu relacionamento, né? Traga esse mais para você, traga esse mais para sua relação, porque no mais todos ganham. Todos ganham. O mais soma, né? Então, o mais soma para você, para o seu marido, para sua esposa, né? Tem homens aqui ouvindo. Soma para os filhos. Soma para todo mundo. Então, que a gente se conecte ao mais dentro do relacionamento. Que a gente se conecte à nossa libido. Porque a nossa libido é pulsão de vida. Então, a vida sexual, ela pode diminuir a frequência, mas ela não precisa perder a conexão, porque essa conexão é que nos mantém vivo, a chama ativa, né? Chama ativa, para poder estar conectado aí com a alegria do viver. E aí, peraí que tem muita gente que falou aqui um monte de coisa. Priscila, seu nome é Priscila. Por que quando se tem um filho sozinha, a maternidade requer mais atenção, pois não tem com quem dividir? Foi uma pergunta, Carol Nunes? Eu não sei se foi. Por que quando se tem um filho sozinha, a maternidade requer mais atenção, pois não tem com quem dividir? Bom, Carol, a gente nunca tem um filho sozinha. A gente tem essa junção de pai e mãe, homem e mulher. A gente muitas vezes não convida esse homem para fazer parte desse processo, ou esse homem de fato vai embora. Lembre disso. Porém, ou ele indo embora, ou a gente não convidando ele para fazer parte, a gente não é pai e mãe dessa criança. A gente tem que somente assumir a nossa função de mãe.
Quando eu tô falando aqui no caso da mulher, que é ela que tá falando, né? Se for o pai, assume o lugar de pai. Porque quando a gente coloca para nós mesmos, na nossa mente, assim, que meu filho não tem pai, o pai não cuida, o pai não dá pensão, porque o pai foi embora, porque o pai abandonou, e a gente na nossa cabeça começa a colocar que a gente tem que suprir todas as necessidades daquela criança, que a gente quer ser pai e mãe daquela criança, a gente nem consegue ser o pai da criança e nem consegue assumir o nosso lugar de mãe. Porque para ser mãe, a gente precisa ocupar o nosso lugar. E se a gente quer, no nosso lugar, ocupar o lugar de pai, a gente vira um samba do crioulo doido. Então, é claro que maternar, né, sem um companheiro próximo, sem um companheiro responsivo, ou sem uma companheira responsiva, é mais desafiador, sim. É muito bom quando a gente pode dividir e compartilhar a criação dos filhos. Porém, eu trago essa consciência. Ninguém tem filho sozinha. Nenhuma mulher tem um filho sozinha, né? Se o homem foi embora, mas essa parte é importante para a criança. E essa parte precisa ser preservada. Essa criança vai ter o pai possível. Esse pai não é perfeito, essa mãe não é perfeita. Então, se a gente ficar falando mal desse pai que foi embora, não sei se é o caso, tô aqui só aproveitando essa pergunta. Quando a gente começa a falar mal desse pai, que não paga pensão, que não chega perto, que não sei o quê, que não é amoroso, a gente faz o que com o nosso filho? A gente não permite que o nosso filho goste desse pai, se aproxime desse pai possível. Esse pai não é perfeito. E mesmo não sendo perfeito, é o pai dele. É o pai dela. Então, e essa parte, esse lugar precisa ser muito bem preservado e reservado, tá bom? Temos apenas uma função. Hoje eu consigo enxergar melhor isso, mas já me coloquei no papel de mãe e pai muitas vezes e foi muito duro. Sim, porque a gente se coloca nesse lugar e esse lugar só enfraquece a nós mesmos e aos nossos filhos e a nossa maternagem. E a gente fica... E aí, sabe o que acontece? A gente fica com a culpa. E eu queria até falar disso, né? Porque eu brinco que quando nasce um pai e uma mãe, vem uma mochila de culpa. O quanto nós carregamos culpas enquanto mães, porque a gente quer ser muito perfeita. O quanto os pais querem ser perfeitos. Então, quando a gente falha, quando a gente tem um equívoco, como a gente se atropela, a gente vai colocando na mochila da culpa como se alguém exigisse de nós uma perfeição. Nossos filhos não exigem de nós uma perfeição. Nossos filhos exigem de nós afeto e felicidade. Então, por que quando nasce uma mãe vem com a mochila de culpa? Porque a gente já se coloca no lugar da perfeição. E esse lugar é um lugar muito difícil, gente. É um lugar muito desafiador. Então, vamos lá. Se tiver mais perguntas, vai colocando aí que eu vou respondendo, tá? Quando o pai é totalmente ausente. Já respondi, Carol. O pai é totalmente ausente, mas esse filho precisa se permitir sentir esse pai dentro. E quem vai permitir isso é a mãe. Eu sei que é desafiador, tá? Sei que é muito desafiador. A mulher que tem que trabalha muitas vezes muito para poder suprir financeiramente, por não ter com quem compartilhar esse custo, né? E aí acaba tensionando a própria relação de mãe e filho, porque o tempo que ela poderia estar mais presente para o filho, ela tem que trabalhar mais. Eu sei que é desafiador, porém, lembra que eu falei no início? Pais e mães possíveis. Diga para o seu filho, eu preciso trabalhar um pouco mais. Em algum momento você vai entender isso. E aí, como isso vai esvaziando, como isso vai acomodando para ambos, sendo possíveis. Então vamos lá. Eu falei dos pais casados, o quanto é importante que esses pais, né? Quanto é importante que esses pais cuidem dos seus relacionamentos. Então vamos falar de pais agora separados. Como é ser pai e mãe separados? Eu já dei um bizu aqui antes, mas eu vou dar continuidade aqui. Gente, quando a gente se separa do pai do nosso filho, da nossa filha, quando a gente... essa separação, muitas vezes a gente precisa compreender que o lugar dos nossos filhos precisam ser
preservados. A separação do casal é do casal. Lembra que eu falei que o relacionamento vem primeiro que os filhos? Então o relacionamento vem primeiro, depois os filhos. Então o relacionamento tem prioridade. Quando esse relacionamento vai à falência, ele continua sendo prioridade, porque essa questão é do casal. Ao filho, o filho não tem responsabilidade nenhuma nisso. O filho não tem nem que saber quais são as questões do pai. O filho tem que ser avisado, né, com respeito, com cuidado, com a sabedoria de que, olha, papai e mamãe não estão mais juntos porque eles decidiram isso. Mas a gente precisa entender que muitos casamentos, muitos relacionamentos acabam por muita mágoa, muito ressentimento. E aí, nessas mágoas e ressentimentos, a gente começa a disputar a atenção do filho. Eu sou a mãe melhor, né? E aí ele diz que ele é o pai melhor. E aí ele diz que a mãe paga as contas, mas com o dinheiro que ele dá. E aí a mãe diz que trabalha muito para poder dar o que o pai não dá. E aí começa numa discussão por conta das próprias dores e rachaduras do casal, do antigo casal, que para essa criança continua sendo uma família. Veja bem, já falei disso, vou bater nessa tecla novamente. Os pais têm um relacionamento que pode durar a vida toda e que pode terminar amanhã. O filho tem uma família. Então não importa a idade que o filho tenha, 20 anos, vai fazer um teste para o Detran e vai dizer assim, desenhe a sua família. Os pais podem ter se separado quando ele tinha 5 anos de idade, mas ele vai lá desenhar ele, o pai, a mãe e os irmãos. Então, o filho tem sempre uma família. Os pais têm um relacionamento. E aí, quando esse relacionamento acaba, quando esse relacionamento se dilui, cabe aos adultos cuidarem dessa questão. Mas, infelizmente, muitas vezes nós não temos essa maturidade. Muitas vezes o ressentimento, a mágoa, a dor gera tanta angústia nessa mulher, nesse homem, nesse casal, que acaba espirrando para os filhos. Então eu digo aqui, postura, né? Hoje o tema da live é esse, né? Qual é a responsabilidade dos pais em relação aos filhos? Postura. Se separou, vai se separar, tá com dificuldade no casamento, no relacionamento, problema seu do seu companheiro, problema seu do seu ex-marido, problema seu do seu, né, marido, problema seu e dele. Deixe a criança ser criança. Deixe a criança viver a história dela. Os pais, para eles, sempre serão importantes. Não importa se eles estarão juntos ou separados. Isso é muito forte, isso é muito potente e a gente precisa abrir essa consciência. Bert Helling tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que um casal tem que ter muito mais amor para se separar do que para ficar junto. E é bonito isso, né? Vamos prestar atenção nisso. Um casal, essa frase do Bert que eu amo, né? Ele diz assim, um casal, ele precisa ter mais amor para se separar do que para estar juntos. Porque naquele momento da separação é que a gente reconhece o respeito que a gente tem por aquela pessoa. Que a gente sabe assim, nossa, eu vou respeitar a mãe do meu filho, eu vou respeitar o pai do meu filho, eu vou respeitar esse homem que um dia eu vivi e com ele constituí uma família para os meus filhos. Isso é muito potente, gente, isso é muito forte. Então que a gente tenha essa maturidade, né, sendo pai, que a gente tenha essa maturidade, sendo pai e mãe separado ou junto, de entender que quando a gente fala mal do pai do nosso filho, a gente está enfraquecendo o nosso filho. Quando a gente fala mal da mãe da nossa filha, da mãe do nosso filho, quando a gente enfraquece a imagem de mãe para o filho, a gente está enfraquecendo não é a imagem daquela mãe, aquela mãe vai continuar vivendo a vida dela. A gente está enfraquecendo o nosso filho. Porque o nosso filho, ele é composto 50% da mãe, 50% do pai. Então, se eu
fico denegrindo a imagem do pai dele, eu tô diminuindo aquela força dentro dele. Se eu tô falando mal da mãe dele, eu tô diminuindo aquela força dentro dele, dentro dela. Então deixe seu filho ser inteiro. Deixe seu filho ter as duas forças com ele. A do pai e a da mãe, possíveis. Não são perfeitos, são possíveis. Então cabe a nós, adultos, dentro de um findar de um relacionamento, ou dentro de olhar para as nossas relações, né? Nosso ex-marido, nossa ex-esposa, né? Ou mesmo que não tenha casado, tenha sido só um relacionamento, a gente preservar, né, as nossas questões pessoais para com os adultos e deixar com que as crianças sejam crianças. Então vamos lá, que eu tô falando pra caramba hoje. Tem alguma pergunta? Dói muito ver o filho sentindo a ausência do pai. Dói mesmo, Carol, é difícil. E aí você diz pra ele, olha, que papai tá perdendo a oportunidade de vivenciar com você. Olha que coisa interessante. Eu fiz uma constelação recentemente, não sei nem se foi na minha turma de formação em constelação, se meus alunos estiverem aí vai me lembrar, não lembro. Que foi muito interessante que a mãe, né, a mulher trouxe, porque era uma questão, né, da família e tal, e ela disse assim, porque eu criei meus filhos sozinha, porque o pai era muito ausente, porque o pai é piloto de avião, é viva. O pai era piloto de avião, então o pai viajava, às vezes ficava 3, 4 dias fora, e ela tem 3 filhos, e eu cuidei dos meus filhos sozinha, eu fiz tudo sozinha, e aí eu fiquei assim, olhando assim para aquela história, né, para aquela fala dela, e ela veio constelar junto com a filha, era uma questão da relação das duas, né. Eu não sei se foi na minha turma de formação, se meus alunos estiverem aí, fala, que eu já não me lembro mais. E foi muito interessante, eu disse assim, mas por que você acha que você cuidou dos seus filhos sozinha? Porque eu fiquei em casa, eu que cuidava deles, eu que levava para a escola, eu que via curso, eu que via material, porque ele vivia viajando. Eu falei assim, mas veja só, de alguma maneira, ele não estava ausente, ele estava presente, porque esse era o trabalho dele. Enquanto você estava em casa cuidando dos seus filhos, tendo a oportunidade de não precisar trabalhar para cuidar dos seus filhos, vivenciando o dentinho caindo, o trabalhinho da escola, o dia das mães, o pai estava trabalhando. E quem disse que o pai era ausente? Gente, o que é ausência, o que é presença? Isso é muito forte, porque senão a gente começa a incutir na cabeça dos nossos filhos. Não foi na formação. Senão a gente começa a incutir na cabeça dos nossos filhos, porque seu pai trabalha muito e é ausente. Gente, ele trabalha muito, né? Ele trabalha muito por quê? Porque ele quer trazer o sustento para a família, porque ele quer trazer o melhor para ele, para a família dele. Mas isso não quer dizer que o pai seja ausente. A gente tem que tomar cuidado. Existem ausências e ausências, tá? De fato, existem homens que se fundam a mente ali no trabalho para não se responsabilizar muito com outros cuidados. Mas nesse caso, assim, é muito interessante a gente começar a olhar as histórias por outros ângulos, por novos ângulos. Senão a gente fica muito só julgador, né? Julgando o que é ser pai e mãe, ser presente, estar ali. Então, assim, o pai militar que vive na mata não é um bom pai? Gente, de onde tirou isso? Essa é a profissão dele. Esse é o trabalho dele, foi o trabalho que ele escolheu, de repente é o propósito de vida, é a missão dele. E aí, porque fulano fica 2 meses fora e quando fica 1 mês fica grudado com os filhos. Ótimo, que ele pode estar grudado. Mas isso não quer dizer que o pai seja ausente. O pai está ali do jeito que ele pode estar. Isso tem uma força. Isso tem uma força muito grande. Agora, se a gente já incute isso na nossa mente, né? Porque o pai viaja e aí eu tenho que fazer tudo. Aí a gente fica ali no sacrifício. Porque eu tenho que ficar aqui no sacrifício, porque eu não posso trabalhar, porque o marido está viajando. Porque eu não posso... Gente, vamos sair desse lugar, né? Vamos respirar, vamos abrir a consciência. Então eu falei dos pais casados, falei dos pais separados, e agora eu vou falar dos pais que vão recasar, que se recasam. Recasam e casam pela 2ª vez ou pela 3ª vez.
E aí é legal, e o nosso tema de hoje é a responsabilidade dos pais em relação aos filhos. Então, se eu me casei, tenho 2 filhos e de repente eu me separo e nessa separação eu decido me casar novamente. Qual é a minha responsabilidade em relação aos meus filhos? Ralado está em casa, ele não está presente. Não entendi, Daclê. Vamos lá. Se eu vou me casar novamente, tenho 2 filhos, me separei e vou me casar novamente. Qual é a minha responsabilidade enquanto mãe? Pensem comigo, eu quero que vocês escrevam aqui para mim. Qual é a minha responsabilidade enquanto mãe? Tô falando minha, né? Tô dando o exemplo da mulher, mas qual é a minha responsabilidade enquanto pai e mãe quando eu decido me casar novamente tendo filhos? Qual é a minha responsabilidade? Primeiramente, compreender. Se vocês quiserem colocar aqui, pode escrever, tá? Primeiramente, compreender que os nossos filhos têm prioridade em relação ao novo relacionamento. Os nossos filhos chegaram primeiro. E quando dentro da hierarquia, quem chega primeiro tem prioridade. Então, se eu num outro casamento tive filhos e aí eu cuido dos meus filhos, me caso novamente, eu posso ter um relacionamento super bacana, saudável, tá apaixonado, ele é apaixonado, ótimo. Mas o meu filho desse relacionamento é a minha prioridade anterior ao relacionamento atual. E isso, gente, causa tantos desequilíbrios, porque muitos pais, quando se recasam, muitos pais, quando casam novamente com outras mulheres, esquecem seus filhos. E muitas mulheres, quando se casam novamente, deixam o filho para a avó criar. Ou prioriza o relacionamento não olhando para as necessidades do filho. Ou querendo que esse padrasto ou essa madrasta ocupe um lugar que não é deles. Então veja só, quando eu me caso novamente e levo os meus filhos, eu tenho que entender que eu tenho que preservar a imagem do pai dos meus filhos. O pai dos meus filhos tem um lugar. O meu novo marido é meu novo marido, não é pai dos meus filhos. Então a eles não cabe pagar contas dos meus filhos. Isso é muito importante. Então, se o homem se casa novamente, vai para um novo relacionamento e não prioriza o cuidado dos seus filhos do casamento anterior, esse novo relacionamento enfraquece, fica fraco, porque ele fica fora de ordem, porque os filhos têm prioridade. E isso acontece muito. Eu já atendi pessoas que quando o marido se casa novamente, a segunda esposa fica com ciúme da mulher anterior, da mãe dos filhos, fica dizendo que ela liga toda hora, querendo a atenção dos filhos, né, para tirar o marido de perto, enfim. Pode ser que aconteça mesmo essa dinâmica, não tô aqui para julgar, são dinâmicas mesmo do casal. Mas quando a gente entra num segundo casamento, quando a gente entra numa segunda relação, gente, é fundamental que a gente entenda que os nossos filhos são prioridade. É nossa responsabilidade. Se eu coloquei aquela criança no mundo, quem tem que cuidar dela sou eu e o pai dela. Não é madrasta, não é padrasto, não é avó, não é avô. A gente tem que parar com isso. Eu já atendi várias pessoas que passaram por dificuldades tamanhas, porque muitas vezes a mãe tem uma filha menina e aí quando ela vai casar de novo, ela tem receio de que não vai criar a filha dela com outro homem e aí deixa a filha para a mãe criar. Gente, se ela não confia no homem que vai casar, então não casa. Não casa. Porque a avó cabe ser avó. Para a avó, não cabe ser mãe mais.
E aí, assim, tem várias situações muito profundas, né, que eu já ouvi, que muitas vezes essa menina ou esse rapaz, né, é deixado para a avó criar, e aí nesse novo casamento essa mãe tem mais filhos. Olha, então a pessoa se sente assim, por que eles dois ela criou e a mim não? Isso é muito forte na vida de uma pessoa, gente. A gente tem que ter muita responsabilidade com isso. Muita responsabilidade. Então, eu quero trazer essa força aqui, essa consciência, porque a gente precisa começar a expandir isso. Como é que é o ditado, né? Quem pariu, Mateus que embale. Ih, gente, o tempo já tá passando, eu tô falando muito hoje. Vocês já devem estar cansados já. Vou fechar, daqui a pouco vou fechar, tá? Quero trazer outro ponto importante da nossa responsabilidade, que é uma mentira que a gente conta para nós mesmos e que a gente conta para os nossos filhos, que é muito perigosa. Vocês sabem qual é a mentira que os pais contam para os filhos quando tem mais de um filho, que é muito perigosa? Alguém sabe? Alguém que está aqui comigo? Sabe qual é a mentira que o pai e a mãe contam para os filhos quando tem mais de um filho, que é muito perigosa? A mentira é a seguinte: eu dei tudo para ele do mesmo jeito que eu dei para o mais velho. Eu não tenho preferência. Eu dei tudo que eu dei para um, eu dei para o outro. O que eu fiz por ela, eu fiz por ela. O que eu fiz por ele, eu fiz para ela. Isso, gente, é mentira. E é uma mentira que a gente acredita e a gente fica se fortalecendo para fazer isso só para provar que ama os dois iguais. E, gente, o amor, ele é livre. E o que eu quero dizer com amor livre? Para cada filho, um pai. Para cada filho, uma mãe. Então, eu tenho um filho mais velho, né? Então, eu tive um filho com 25 anos, ali na flor da idade, imatura, né? O pai do filho também imaturo, mas a gente foi ali tentando, se restaurando, se ressignificando, tivemos força, cuidamos, educamos, aprendi um monte de coisas. Aí, quando chega com 33, eu decido ter um segundo filho. 35, tenho um segundo filho. Esse segundo filho, ele vai ter outra mãe e outro pai. Ele está em outra era. Ele está em outro momento. Ele está em outra maturidade do pai e da mãe. Eu dei esse exemplo assim grande, 25 para 35, 10 anos depois, mas, gente, isso pode ser de um ano para o outro. Então, eu tenho um filho esse ano, meu primeiro filho, daqui um ano e meio eu tenho outro filho. É outra mãe, é outro pai. Porque a gente já comeu farofa para criar esse segundo filho. A gente está menos imaturo, a gente já aprendeu algumas coisas, a gente já está mais cúmplice como pai e mãe, a gente já está compreendendo as diferenças. E aí essa história de ficar com medo de dizer assim, não, porque eu fiz isso para sua irmã, mas para você eu não fiz. A gente fica com medo do filho que não fez, ficou rejeitado. Gente, eu fiz isso para sua irmã, para você eu não consegui fazer, mas eu consegui fazer outras coisas. Seja inteira nisso, seja inteiro nisso. Você não tem que ser igual para cada um dos filhos, porque a gente não consegue. Porque a gente não é a mesma pessoa. A pessoa que está aqui me ouvindo hoje, que ouviu a live da semana passada e fez a meditação, que já respirou e começou a pensar outras coisas, não é a mesma pessoa que está aqui hoje, ouvindo sobre a postura dos pais em relação aos filhos. Então, essa é uma mentira que só prejudica a relação de mãe e pai com filhos. Porque o filho sabe que é mentira. Porque o filho sabe que você está falando uma coisa que é da boca para fora. Então, se eu tenho um filho que ele precisa de mais necessidades. Meu filho, quando era pequeno, tinha dificuldade para aprender. E tem um que aprendeu matemática rapidamente. Gente, é lógico que eu vou dar atenção a quem está com dificuldade de aprender. É lógico que eu vou dar mais atenção, eu vou procurar médico, eu vou procurar especialistas. É lógico. É lógico. Então, para cada filho, um pai. E sejamos inteiros nisso. Quando a gente está inteiro nisso, a gente não fica tentando dar para o outro aquilo que nem é necessário para ele. Então, assim, para um,
Um joga futebol, adora jogar futebol, e o outro gosta de vôlei. Mas aí a mãe compra chuteira para os dois, porque ela tem que fazer a mesma coisa para os dois. Se compra chuteira para um, tem que comprar chuteira para o outro. Não, gente, o que joga vôlei não precisa de chuteira. Para cada filho uma necessidade, para cada filho um pai e uma mãe, e tudo bem, tudo bem. Assim nós somos mais inteiros, assim nós somos mais verdadeiros, assim nós somos mais reais e mais possíveis. Ah, filho, você está sentindo que eu estou fazendo mais pelo seu irmão? Vamos pensar aqui juntos, mas lembra quando você precisou disso, eu dei mais atenção a você? Isso é ao longo da vida, é a dança da vida. Naquele momento foi preciso para um, num outro momento é preciso para o outro. E assim a gente vai dançando junto com os nossos filhos. Então essa é uma grande mentira que a gente conta, que é muito perigosa e que a gente precisa, assim, se destituir desse lugar de que eu fiz pro um, Porque a gente fala isso com orgulho. Eu ouço as mães dizerem isso com muito orgulho e os pais dizerem isso com muito orgulho. Não, porque meu filho estudou no São Bento, então o outro vai estudar no São Bento. Só que na época do outro estudar no São Bento, o pai já não tá com grana para isso. Aí ele se vira nos 30, fica super endividado, fica super mal financeiramente, porque tem que dar pro outro que deu. Gente, pais reais, pais possíveis. Isso é tão necessário da gente começar a compreender. E aí, pra gente terminar, eu quero trazer uma coisa assim, quais são os pontos, né, da nossa responsabilidade com os nossos filhos. Eu quero trazer assim, a gente precisa ter autoconhecimento, a gente precisa se buscar, a gente precisa aceitar a nossa humanidade, entender que nós não somos perfeitos, porém assumir o nosso lugar de pai e mãe, dar limite quando necessário, estar atento a esse processo, dar afeto quando necessário, né? Respeitando a hierarquia. Quem manda em casa são os pais, não são os filhos. Não são os filhos. Deixe os filhos ser criança. Deixe os filhos ocupar o lugar deles de criança. E aí a gente está falando muito da criança e eu quero trazer bastante agora para a gente olhar para novos vieses. Que é, nós, independente da idade que tenhamos, nossas mães, né, vão sempre estar zelando por nós. Né? Eu tenho 42 anos, minha mãe tá sempre zelando por mim, meu pai também, minha mãe tá sempre aqui na live, ele botou uma carinha de riso agora. Minha mãe vai estar sempre zelando por mim. Mas a minha mãe, a sua mãe, ela é sua mãe. E a minha mãe é minha mãe. Então a minha mãe, ela tem que respeitar as minhas fases. Quando você tem um filho criança, o seu filho precisa de você, mãe, que acolhe, mãe que dá direcionamento, mãe que ensina, mãe que explica. Quando o nosso filho fica adolescente, esses adolescentes precisam de uma mãe que incentive, que dê limite e que aprenda muito com eles. Porque os adolescentes trazem um novo mundo, eles trazem novas consciências, ele traz você sair da sua crença limitante. Então, se você fica ali naquele modelo, forçando seu filho a manter aquele modelo cerceado, muitos pais perdem os filhos na adolescência, perdem a intimidade na adolescência, porque querem impor um modelo de vida. Então, respeite seu filho criança, respeite seu filho adolescente e respeite o seu filho adulto. Quando o seu filho se torna adulto, cabe a ele tomar as decisões da vida dele. Não interfira no casamento deles. Não interfira na vida financeira deles. Não interfira na casa deles. Deixe seus filhos serem adultos. Essa é uma postura saudável de pai e mãe. Por mais que o pai e mãe observe de longe que o filho está fazendo uma escolha que não é tão legal, que o filho escolheu uma mulher para se casar que talvez não é do agrado da mãe e do pai, ou que aquele marido não é tão bacana como eu gostaria que fosse para minha filha, respeite a sua filha e o seu filho.
respeite. Deixe eles amadurecerem, deixe eles quebrarem a cara e deixe eles ser a mãe e o pai dos filhos deles. Muitos adultos, quando têm seus filhos, as mães e os pais não respeitam a maternagem. Ficam criticando como cuida, criticando como educa, criticando como dá de comer. E aí, gente, nessa idade, né, eu tô falando aqui pro pai e pra mãe. Quando os seus filhos estão na idade adulta, o pai e a mãe ajudam quando é solicitado. Prestem atenção nisso. Quando os seus filhos chegam na idade adulta, você só ajuda seus filhos quando são solicitados e se puderem ajudar. Fora isso, seja mãe, seja avó, seja avô e nada mais. Não interfira. Deixe seus filhos crescerem, deixe eles quebrarem a cara, deixe eles aprenderem com os próprios erros, com os próprios acertos, deixe eles descobrir a potência deles. E se eles pedirem ajuda, você ajuda com um conselho, com a sua experiência, né, contando a história de como foi para você, mas não interferindo na vida deles e nas escolhas deles. Isso é muito importante, porque tem muita avó aí não deixando os filhos crescerem como pai e mãe, né? E aí depois reclama que o neto, né, entre aspas, deu errado, porque não teve a força do pai e da mãe. Quando a avó e o avô tomam o lugar do pai e da mãe, esse filho fica enfraquecido, né? Recebe tudo dos avós, amor, afeto, mas fica enfraquecido. Uma pessoa, para estar forte na vida, ele tem que ter a força do pai e da mãe. Então, se você já é avó, se você que está aqui já é avô, deixe seus filhos cuidarem dos seus filhos do jeito que eles são possíveis. E aí eles vão descobrir o que é ser pai e mãe possível e como faz para nascer aí um pai e uma mãe. Não se meta. E outra coisa, não se coloca também tão disponível não, hein? Quero deixar isso bem claro aqui. Tem muita avó e vô, muita mãe que os filhos crescem, vai para a vida deles, vai trabalhar e se coloca totalmente disponível, tudo pro filho. Você vai viver sua vida. Lembra que eu falei que a gente tem que se lembrar que a gente é uma pessoa? Quando a gente vira mãe e pai, a gente tem que se lembrar que nós temos uma identidade, que nós somos uma pessoa com potência, que a gente precisa olhar para a nossa própria vida. Então isso, cuide de você. Cuide de você. Então, qual é a nossa responsabilidade enquanto pai e mãe? Sermos felizes, assumir o lugar com respeito, respeitando a individualidade dos filhos, respeitando a dignidade deles enquanto criança, enquanto adolescente e enquanto adultos. E, gente, buscando o autoconhecimento. A gente só evolui quando a gente busca o autoconhecimento, quando a gente faz terapia, quando a gente faz uma constelação familiar, quando a gente amplia a nossa consciência, né, que eu falo muito aqui através desse projeto de transformação, da consciência sistêmica. Eu falo, tudo que eu falo aqui, eu falo de uma terapia familiar, eu falo a partir da consciência sistêmica, o quanto a gente precisa se expandir, porque quando a gente expande, o mundo melhora, o mundo... pessoas mais felizes, mais livres, mais inteiras. Então, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. E a minha turma de formação em constelação familiar, gente, já estão abertas as inscrições. Começam agora em março as aulas. E muitas pessoas me perguntam assim, Cris, eu queria fazer o curso, mas eu não quero me tornar um constelador. Você, para fazer o curso de constelação familiar, quando a gente abre essa consciência, não é pra gente se tornar um constelador. Eu costumo até brincar com os meus alunos que se tornar constelador é um bônus. Se eu quiser, eu trabalho com constelação. Mas a transformação que a gente vive, que a gente se desnuda dentro de um curso de formação, trazer essa consciência sistêmica, compreender qual é o nosso lugar no mundo, qual é o lugar do nosso filho, dos nossos pais, dos nossos ancestrais, a gente começa a ocupar com mais verdade todas as funções da nossa vida. Então, esse curso é para você evoluir, para você crescer, para que a gente possa ir transformando o mundo e se tornando ponto de luz. Então não se questiona não, se você sentiu o chamado no coração, vai lá, o curso está no meu link da bio ou manda um direct para mim.